queixa cognitiva no idoso é muito comum do medo do tal do alemão, que o pessoal brinca, né? O alemão que é a demência de Alzheimer. Então já chegou para mim, inclusive adulta de 48 anos, com medo de ter demência de Alzheimer. Isso tem chegado cada vez mais cedo. E a grande maioria não tem demência de Alzheimer, tem quadros psiquiátricos não cuidados que vão cursar com questões cognitivas. E aí a grande questão é que nós temos um envelhecimento patológico e temos um envelhecimento saudável. E nos envelhecimentos patológicos desse idoso, a gente vai poder identificar o comprometimento cognitivo leve e as demências de Alzheimer, demência frontotemporal, a demência de corpus de Levy, a demência de Parkinson, né? A gente tem vários tipos de demência que podem ser identificadas, a demência vascular, que é a segunda mais comum depois do Alzheimer. Então, a gente quando fala do idoso, a gente está falando dos transtornos neurodegenerativos, da possibilidade desse idoso estar sofrendo envelhecimento patológico que cursa com um transtorno neurodegenerativo. Eu vou investigar qual é a reserva cognitiva que esse idoso tem, o quanto que ele tem de preservação do seu funcionamento cerebral ao longo da sua vida e do quanto que isso pode ter se revertido em bastante atividade cerebral ao longo da sua vida para poder pensar os transtornos neurodegenerativos. O comprometimento cognitivo leve é um comprometimento que ele não costuma cursar com impacto no dia a dia. É isso que diferencia o comprometimento cognitivo leve com a demência. O comprometimento cognitivo leve, a gente olha para ele a partir do comportamento adaptativo, a partir do quanto que ele tem um comprometimento que impacta o dia a dia dele, que impacta a autonomia dele, que impacta a independência dele, que impacta o cotidiano dele. Se esse comprometimento cognitivo identificado na avaliação, ele não impacta o cotidiano, ele não leva a diminuição da autonomia, ele não leva a diminuição da funcionalidade, ele não leva a diminuição da independência, ele é um comprometimento cognitivo leve. O comprometimento cognitivo leve, ou transtorno neurocognitivo leve, ou distúrbio cognitivo leve, são comprometimentos no idoso de uma ou duas funções cognitivas, pode envolver memória, pode não envolver memória, mas ele não costuma evoluir. Evoluir no sentido de avançar, no sentido de piorar. Ou seja, esse comprometimento cognitivo é identificado, mas ele não piora ao longo da vida. 10% dos quadros de comprometimento cognitivo leve pioram ao longo da vida. Só 10%. Então, na verdade, não era um comprometimento cognitivo leve. Era uma demência, que essa demência estava na sua fase inicial, ainda não era tão grave, ainda não tinha comprometimento no dia a dia, mas quando ela passa a ter comprometimento no dia a dia, ela é chamada de demência. Então, qual a diferença entre o comprometimento cognitivo leve e a demência? Primeiro, a demência, ela impacta o comportamento adaptativo. Diminui a autonomia do sujeito, diminui a independência do sujeito, diminui a responsabilidade do sujeito. O comprometimento cognitivo é tanto que compromete a funcionalidade dele, ele não consegue mais se responsabilizar com autonomia para as questões dele do cotidiano. Isso significa que ele precisa de mais ajuda do que ele precisava antes. Esse é o quadro de demência. E o quadro de demência, ele também continua evoluindo. A demência não entra no nível 1, nível de gravidade, e para. Ela continua evoluindo, ela continua piorando. Ou seja, o comprometimento cognitivo leve, ele é pontual, ele fica ali, ele não piora. A demência, ela compromete o dia a dia e ela vai comprometer cada vez mais. A demência, ela é neurodegenerativa. A demência, ela vai piorando. A demência, ela tem níveis de gravidade, ao ponto de o sujeito, na parte mais grave da demência, ele sequer conseguir fazer uma regulação da micção, sequer entender para que se vai no banheiro. Ele começa a perder todo tipo de habilidade, inclusive dessas periféricas autonômicas que tem a ver com o controle corporal, por exemplo, aí relacionado com ir ao banheiro e a higiene e tudo mais. Então, o comprometimento cognitivo leve, ele fica parado, ele não evolui, ele não compromete o dia a dia, mas a demência evolui. Aqui a gente tem um grande embate aqui, né? Porque quando a gente identifica um comprometimento cognitivo leve, a gente ali não sabe qual dessas pessoas que a gente está identificando que vai evoluir para uma demência.
10% dos comprometimentos cognitivos leves evoluem para uma demência. Então, na verdade, já era o início de uma demência que ainda não tinha tido impacto no dia a dia. Se a gente identifica tudo como comprometimento cognitivo leve, a gente não sabe qual desses casos de comprometimento cognitivo leve vai evoluir para uma demência. Isso significa que todos os quadros de comprometimento cognitivo leve precisam de uma reabilitação, precisam de um tratamento, precisam de uma intervenção. Se a gente já está vendo comprometimento no dia a dia desses pacientes, já está vendo comprometimento nas funções desses pacientes, a gente tem que atuar ali na hora para dar desenvolvimento cerebral, para dar plasticidade cerebral, estimulação desse cérebro, para evitar que um processo degenerativo ele evolua. Ou se esse processo degenerativo evoluir, piorar, ele o faça com mais lentidão. Quando eu dou estimulação, quando eu faço reabilitação neuropsicológica com o meu paciente de comprometimento cognitivo leve, lembre-se, eu não vou voltar para um estado antes da patologia, antes do comprometimento cognitivo leve. Eu vou minimizar os impactos, eu vou diminuir os impactos disso no dia a dia, eu vou tentar melhorar a função cognitiva, eu vou oferecer situações de estimulação cognitiva que vai diminuir, que vai lentificar os processos degenerativos se for uma demência. Então, precisa oferecer estimulação para todos os quadros de comprometimento cognitivo leve, porque a gente não sabe qual vai evoluir, a gente não consegue decidir qual deles vai evoluir e porque a própria condição do comprometimento cognitivo leve indica um rebaixamento da função que a gente precisa cuidar a partir da estimulação.